dia foi efetivado devido a um caso enigmático ocorrido em 1973, em que a estudante Araceli Cabreira, de 8 anos, foi sequestrada a caminho da escola, drogada, estuprada, teve o rosto corroído por ácido e morta por 2 membros de uma tradicional família capixaba. Infelizmente, só foi preciso um caso grave como este para enxergar a magnitude desse tipo de violência, para que se instituísse a Lei 9.970 de 2000, que dispõe sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. O Dia Nacional de Luta é uma homenagem à vítima, um grito de resistência à impunidade e um marco no enfrentamento aos que abusam e exploram os seres vulneráveis. Você sabe o que é abuso sexual? Você conhece alguém que já sofreu esse tipo de abuso? Você sabe com quem seu filho ou filha anda? Abuso sexual infantil e juvenil, ele se caracteriza por qualquer tipo de contato de pessoas de 0 a 17 anos com pessoas extra ou intrafamiliar em estado psicossexual mais avançado de desenvolvimento, na qual a criança ou adolescente for usado para a estimulação sexual de outras pessoas. Portanto, o abuso sexual é qualquer imposição às crianças ou adolescentes de ações que visem a satisfação sexual de alguém, concedidas por meio de violência física, ameaças ou indução de sua vontade. À vista disso, existem 2 formas de abuso sexual que os adultos podem praticar contra as crianças e adolescentes. Estas formas se caracterizam por contato físico ou sem contato físico. Nos 2 casos, o adulto abusa do jovem para conseguir algum tipo de prazer ou satisfação interior. No caso, com contato físico, o adulto pode forçar relações sexuais usando violência física ou fazendo ameaças verbais, pedir ou obrigar a criança ou o jovem a praticar atos sexuais em troca de dinheiro ou outra forma de pagamento. Ou também pode fazer carícias que envolvem a criança com uma brincadeira, se prolongando de um simples beijo a intenções maiores. Já na forma sem contato físico, inclui-se falar sobre sexo de forma exageradamente vulgar, despir a roupa, ficar de longe observando jovens ou crianças sem roupa, ou ficar olhando de maneira intimidatória. E também tirar fotos ou filmes com poses pornográficas ou de sexo explícito. Portanto, é difícil para a maioria das pessoas imaginar um adulto tendo prazer sexual com uma criança, mas a realidade que nos cerca cada vez mais está mostrando como isso é real, doloroso e deixa marcas severas na vida dos envolvidos. Os relatos sobre abuso ou maus tratos sexuais contra as crianças aumentaram nos últimos anos, desde quando foram criadas as leis. Ainda assim, é extremamente complicado avaliar com precisão a prevalência e a incidência do abuso sexual infantil, já que os números variam de 150 mil a 500 mil casos por ano, e até 50% deles podem não ser comprovados, devido à baixa idade das crianças, a incapacidade de relatar uma história fidedigna, a ausência de achados físicos e o pouco valor dado pelo responsável. Quanto à idade, o abuso pode ocorrer desde bebês até a adolescência ou adultos. Aproximadamente 1/3 das vítimas do abuso sexual são menores de 6 anos, 1/3 tem entre 6 e 12 anos de idade e 1/3 tem entre 12 e 18 anos de idade. Quanto mais velhas são essas crianças, é mais provável que elas sejam submetidas ao abuso sexual fora de casa e é mais provável que sejam vitimadas por um estranho. Quanto ao sexo, o certo é o feminino, que é mais frequentemente vítima do abuso do que o masculino, já que a incidência do abuso sexual no sexo masculino varia de 3 a 9% da população, pois os homens eles podem não denunciar por medo de que isso seja interpretado como um ato homossexual. Quanto ao agressor, 97% são homens, e as mulheres também são agressoras, mas são mais frequentes em ambientes de cuidados infantis, incluindo as babás. E o abuso sexual por padrastos, ele é 5 vezes maior que entre os pais naturais. Um estudo sobre abuso sexual infantil em Brasília, em 2005, mostra que as crianças e adolescentes vítimas do abuso sexual eram, na maioria dos casos, do sexo feminino, 80,9%, enquanto que apenas 19,1% das vítimas eram do sexo masculino. A idade de início dos abusos concentrou-se em 3 faixas etárias, sendo que 10,6% das crianças apresentavam idade entre 2 e 5 anos, 36,2% tinham 5 e 10 anos e 19,1% tinham 10 e 12 anos.
A idade da denúncia concentrou-se na adolescência, uma vez que 42,6% apresentavam idade entre 12 e 18 anos quando a situação abusiva foi delatada, muito tempo depois. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, relatam que cerca de 70% das crianças e adolescentes sofrem abuso físico, emocional, sexual e negligência de cuidado dentro de casa. Cerca de 90% das agressões são homens e mais de 30% são conhecidos da vítima, sendo que o incesto pode ocorrer em 10% das famílias. Em cerca de 75% dos casos de abuso sexual, o criminoso tem conhecimento, mesmo que superficial, da vítima, além de manter contato direto ou indireto com ela, sendo o pai ou o padrasto os principais agressores. O abuso incestuoso é mais comum do que se imagina. As pessoas que cometem abusos sexuais são encantadoras, simpáticas e aparentemente trabalhadoras, além de serem boas de manipular. Os abusadores ganham a confiança de suas vítimas. O abuso sexual intrafamiliar é mais frequente, mais traumático, mais difícil de se tratar e suas consequências para a vida da criança e do adolescente são também mais danosas. A legislação a respeito disso. A Constituição Federal, o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõem sobre a proteção da criança e do adolescente contra qualquer forma de violência e determinam penalidades, não apenas para os que praticam o ato, mas também para aqueles que se omitem. Em relação à Constituição Federal, o artigo 227, ele fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Em relação ao Código Penal, ele aborda os seguintes temas: os maus tratos, estupro, atentado violento ao pudor, posse sexual mediante fraude, atentado ao pudor mediante fraude, assédio sexual, corrupção de menores. Quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, baseado na Lei de número 8.069, de 13 de julho de 1990, certo? Relata que nenhuma criança ou adolescente vai ser objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na formada lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Em casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou contra o adolescente, serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. Então é importante que vocês não fiquem calados, denunciem e disquem sempre.